Salve galera, esse é mais um podcast da Virada, o nosso podcast de serviço social. Para dar continuidade aqui à nossa série de episódios sobre políticas sociais, esta temporada sobre políticas sociais e serviço social, eu quero dar entrada num tema que vai ser um episódio curto, eu acho, mas que é só para a gente compor mais ou menos um conceito antes de adentrar nas suas particularidades brasileiras. Que conceito é esse? Quero tratar hoje um pouquinho da ideia de seguridade social. Por quê? Porque nos últimos dois episódios, você acompanhou, se não acompanhou, acompanha lá. A terceira temporada já tem dois episódios, um falando sobre política social de uma forma, digamos, global, né? Falando sobre as experiências, principalmente da política social, nas suas plataformas, na sua gênese, no centro do capital. E o episódio 2 falando das experiências da política social no Brasil e sua trajetória, desde as suas plataformas da política social até a contemporaneidade. E essa ideia de trazer um breve episódio sobre a ideia de seguridade é porque a partir dos próximos episódios falaremos da política social, do tripé da Seguridade Social brasileira: a saúde, a assistência e a previdência, e tentarei também trazer elementos do serviço social dentro dessas políticas sociais da Seguridade Social brasileira. E aí é importante, né, antes de entrar no tripé da Seguridade Social brasileira, entender o que é Seguridade Social. E aí disso eu vou me utilizar muito, né, de um texto que é um clássico já dentro do serviço social, que é o texto da professora, o livro dela, na verdade, da Ana Elizabeth Mota, Cultura da Crise e Seguridade Social. É um livro muito importante para nós, assistentes sociais. É importante que todo mundo leia, pelo menos alguns capítulos do livro, uma vez na vida, pelo menos. E também estou me utilizando de uma outra referência, que é da Marta Areche. Eu não sei se pronuncia assim o nome dela, mas, né? Desculpe aí, Marta. É Estado Federativo e Políticas Sociais, que é um texto que vai debater um pouco sobre a descentralização das políticas sociais no Brasil. Inclusive, esse é o subtítulo. De forma a trazer um balanço e uma reflexão sobre a descentralização das políticas sociais no Brasil a partir da Constituição, e fazendo um comparativo de como se configurava as políticas sociais antes e depois. Mas enfim, e leiam também, que é um livro muito bom também. E tá nas descrições aqui do episódio, só rolar para baixo aí no seu celular, no seu computador, que vai ter as referências tudo direitinho. Qualquer coisa pode chegar no inbox lá no Instagram e perguntar que a gente desenrola. Bem, mas para falar da Seguridade Social, é necessário que a gente compreenda alguns pressupostos. E que pressupostos são esses, Antônio? Veja, para compreender a, a ideia de seguridade, a gente tem que sempre olhar isso dentro do serviço social. De uma maneira geral, a gente faz essa análise, a gente falou a categoria, desde que a gente se aproximou, pelo menos, das ideias marxistas, que é compreender as políticas sociais, o fazer profissional do serviço social, dentro das contradições da relação entre capital e trabalho. Não será diferente com a ideia de seguridade social. Para a gente entender esse conceito, também é necessário a compreensão histórica em que se vai arrolar esse conceito de seguridade social, em que se vai ter o solo histórico para essa efetivação. Então, é necessária a compreensão das contradições na relação entre capital e trabalho, principalmente no período da passagem do capitalismo concorrencial, ali no final do século XIX para início do século XX, para esse capitalismo monopolista, que, como se você ouviu o nosso episódio, tanto o número 1 quanto o número 2 dessa terceira temporada sobre política social, a gente vai ver que há esse momento
né, de enfrentamento diferenciado das expressões da questão social quando da passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. E a passagem, né, desse processo de concorrencial para monopolista, da passagem da acumulação intensiva para a acumulação extensiva. E aí, fazendo um breve parênteses, que Ana Elizabeth Mota vai trazer isso, trazendo os conceitos do Marx, do Harvey, sobre acumulação intensiva e acumulação extensiva, e eu vou tentar explicar aqui do meu jeito. Basicamente, é você passar de um processo em que havia uma baixa complexificação da indústria, por exemplo, só para citar um exemplo aqui, em que há uma baixa complexificação dos meios de trabalho e dos objetos de trabalho, para um processo de acumulação extensiva, onde há uma maior composição de trabalho morto e desse material e desses objetos de trabalho, desses meios de trabalho mais complexificados, como por exemplo a ideia da esteira do Fordismo, que eu tratei um pouquinho no outro episódio. Bom, é necessário primeiro a compreensão desses aspectos, né, para a gente entender o porquê desse nascedouro, digamos, da ideia de seguridade social. Outros aspectos que a gente vai poder ressaltar para esse entendimento da questão da seguridade social, eles vão estar reunidos em alguns pontos que eu vou citar aqui. O primeiro deles são as mudanças no mundo do trabalho. E aí essas mudanças no mundo do trabalho, aliado a essa ideia da passagem do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista, elas vão se dar sobretudo após a Segunda Guerra Mundial. Como já falei aqui no outro episódio, no primeiro episódio dessa temporada, sobre política social, após a Segunda Guerra Mundial, há um rearranjo, uma reorganização das, das formas de produção, sobretudo com a composição taylorista-fordista e o aumento dessa composição orgânica do capital, como eu citei anteriormente. Então, esses processos, aliados às mudanças políticas, elas vão dar lastro para essa ideia de seguridade social. E essas mudanças políticas vão estar, primeiro, na forma de enfrentamento das expressões da questão social pelo Estado, que vai largar a mão daquela ideia do laissez-faire liberal para uma intervenção do Estado, tanto na economia quanto nas expressões da questão social a partir das ideias do Keynes, né? A partir do pacto keynesiano-fordista. Outro aspecto a se levantar para essa compreensão da seguridade social é a organização da classe trabalhadora, né, em seus partidos, nos seus sindicatos, nas suas organizações e as experiências socialistas pelo mundo, principalmente a experiência no leste europeu com a União Soviética, que é, digamos, um contraponto de peso para o capital aceitar ideias de regulação do seu movimento. Então, esses pontos que eu tento trazer ajudam nessa compreensão histórica do que vem a ser a Seguridade Social. Bem, e de onde veio a primeira experiência, digamos assim, dessa ideia de Seguridade Social? Como eu venho falando, e eu estou falando bem superficial aqui, porque já tratei desse tema assim, mais largamente nos outros dois episódios. Então, ouve lá também se você ficar com alguma dúvida. A experiência ela vai ser basicamente nessa concepção, tanto keynesiano dentro dessa experiência keynesiano-fordista, do modelo Beveridge na Inglaterra. Então, ela vai ter seus moldes e seus ideais conceituados nessa experiência do modelo Beveridge na Inglaterra, com a ideia de seguridade social compreendendo educação, saúde e previdência. Isso a partir do modelo inglês. E assistência. Então, a gente vai ter esses caminhos de intervenção do Estado na reprodução da vida humana, na reprodução
da força de trabalho e com a intervenção estatal que vai configurar essa ideia da Seguridade Social dentro desse complexo e contraditório momento das relações sociais sob o capitalismo no século XX, sobretudo a partir da Segunda Guerra Mundial, no caso depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente vai ter que há aí, dentro dessas contradições entre capital e trabalho, um momento de contradição e de complexificação dessas respostas do capital à reivindicação dos trabalhadores. O que Mota vai nos dizer é que a estratégia da Seguridade Social ela não vai se tratar apenas de uma estratégia de dominação e controle das massas subalternas por parte da classe dominante e nem tampouco apenas uma conquista dos trabalhadores contra a exploração, mas ela vai se configurar na complexa e contraditória interação entre as classes fundamentais. Então a gente vai ver que essa ideia de seguridade ela vai estar inteiramente ligada a essa disputa entre as classes fundamentais no capitalismo. É necessário também, dentro dessa leitura, um outro ponto de análise que é considerar e atentar para as particularidades e contradições nas diferentes nações. Como eu falei no outro episódio, não dá para fazer uma, um olhar linear e uma ideia de sincronia entre as experiências que aconteceram nos Estados Unidos e que vão acontecer no Brasil, o que aconteceu em Portugal e que aconteceu no Uruguai. Não dá para fazer essa ideia de similaridade até por conta de contradições entre essas particularidades regionais e nacionais, que vão estar envolvidos tanto na relação do lugar que essa nação vai ocupar na divisão internacional do trabalho, da configuração e organização política interna, né, desse país, a estrutura e a dinâmica da luta de classes e a composição do desenvolvimento das forças produtivas naquele local. Então, essas coisas também têm que ser levadas em consideração na hora da gente pensar um pouquinho sobre como se desenvolve e como se articulam essas ideias de seguridade social nos diferentes locais. Então, é por isso que não dá para exigir uma similaridade e uma resposta igual no Brasil e na Inglaterra. Claro, a gente tem que lutar por condições de sociabilidade iguais que eu falo, de igualdade, em relação de equidade no nosso território, mas não dá para exigir a mesmo tipo de resposta que se dá no centro capital no Brasil, só de forma como se fosse puramente vontade política, sem entender as contradições que estão envolvidas nesse movimento, entende? Posto isso, né, da compreensão dos elementos que a gente tem para fazer uma análise sobre o surgimento da seguridade e das particularidades que a gente tem que levar em conta, fazer aqui um pequeno balançozinho assim, né, coisa rápida, até porque nos outros episódios a gente já abordou sobre isso, em alguns pontos sobre a Seguridade Social no Brasil. Vejam, há uma falsa ideia de que a ideia de Seguridade Social surgiu lá em Vargas, né, com a regulamentação do trabalho, ao surgimento de algumas políticas sociais. Mas veja, essa ideia é falsa porque o conceito de Seguridade Social ele só surge depois da Segunda Guerra Mundial, 1945, 46, com os documentos de Beveridge, né, e com aquela ideia do Pacto Keynesiano-Fordista. Então, não é correto dizer isso, de que há o surgimento de uma seguridade social no Brasil em vagas, porque seria uma coisa anacrônica. Mas vejam, há o surgimento das políticas sociais com robustez a partir de 1930, né, com a ideia de mais um controle social do Estado sobre as expressões da questão social. Contudo, para se configurar realmente uma ideia de seguridade, a gente só vai ter em 1988, com, não é, a Constituição Federal no seu
a partir do artigo 194, que vai falar sobre a ordem social e da seguridade social, e todo aquele arcabouço que vai compor o nosso tripé da seguridade social, com a assistência, a previdência e a saúde. Mas antes disso, a gente vai ter, com o desenvolvimento das relações sociais brasileira capitalista e com o crescimento da organização do proletariado urbano, com o crescimento das grandes cidades, com o florescimento dos partidos políticos e organizações de cunho trabalhista, né, vamos ter um aumento da intervenção do Estado brasileiro nas expressões da questão social, sobretudo a partir da década de 50, quando a gente vai ter uma expansão, ainda que seletiva, das políticas sociais para a população. Então, com expansão de alguns elementos na saúde, expansão de alguns elementos na ideia da previdência, né, com a unificação dos institutos de pensão, com as regulações que vieram da CLT, que vão ser um pouco mais elaboradas na partir da década de 50 e na década de 60, sobretudo a partir do mote da ditadura, que é o que a Ana Elizabeth Mota e a Marta elas vão também abordar, que há uma expansão, principalmente a Mota, ela vai dizer que há uma expansão seletiva dos processos de políticas sociais no Brasil a partir de 64, com um componente especial, que é a diferenciação dos grupos atendidos. Então, que eu também abordei um pouco sobre isso no outro episódio, que é a ideia de uma expansão da política social para um público merecedor, que são aqueles trabalhadores vinculados ao setor monopolista, e uma política social pobre para pobres, que também era uma forma da ditadura validar socialmente o seu projeto. Então, há, nesse sentido, uma expansão a partir dos anos 60, década de 70, essa ideia inicial de seguridade social a mais ampliada, né, ou de políticas sociais mais ampliadas, dando uma ideia de seguridade, né, importando essa ideia de seguridade social do centro do capital, que na década de 60 já estava começando a ter o seu processo de erosão, mas que no Brasil, como eu falei, não há essa sincronia temporal histórica com relação, né, direta nessas relações sociais de proteção social. E aqui há essa incorporação naquela ideia do Francisco de Oliveira, que a Moça também cita, e a Bereg e a Bochetti também no livro delas vão citar, que é a ideia do Fordismo à brasileira, né, a partir da década de 70, com a expansão e a consolidação, como diria Zé Paulo Neto, do capitalismo monopolista no Brasil. Então vejam, todo esse arcabouço, né, falando aqui de uma forma bem simples e bem rápida e sucinta, da ideia de política social no Brasil, traçando parâmetros para a construção de um processo de seguridade social, que só vai se dar, como eu falei, a partir da década de 80 com a Constituição, mas que a partir do fim dos anos 70, com a crise econômica, a famosa crise do milagre econômico brasileiro, com a ascensão dos movimentos trabalhistas e dos trabalhadores, tanto em Minas Gerais quanto em São Paulo, na ABC Paulista e no restante do Brasil também, com as suas reivindicações por melhores situações de trabalho, por melhor situação de vida e política, né? Exigindo o fim da ditadura, a transição democrática, as diretas já, a luta antimanicomial, a luta pela reforma sanitária. Então, esse momento vai tendo uma ebulição político-social no Brasil e econômica, e que vai se constatar um processo de mudança com a erosão da ditadura militar e a ascensão político-partidária do movimento dos trabalhadores e trabalhadoras no Brasil. Então, esses componentes também nos ajudam na compreensão do processo de articulação e construção desse conceito de seguridade social que vai estar presente na nossa Constituição. Mas, ao mesmo tempo em que há esse processo de construção e de ebulição
social dos trabalhadores, a partir dos anos 80, há também aquilo que a professora Ana Elizabeth Mota, que é o nome do livro, ela vai vincular à chamada cultura da crise. E essa cultura da crise, eu até trouxe um post essa semana, quinta-feira, no Instagram, né, sobre aquelas definições que eu já vim falando nos outros episódios, de temas e de conceitos que a gente trabalha dentro do serviço social e que acaba trabalhando aqui dentro do podcast também, que é a conceituação da cultura da crise. E o que vem a ser essa cultura da crise desses anos 80 que a professora Ana Elizabeth Mota vai trazer? Se trata de um processo de consolidação de uma hegemonia da, de uma classe dominante frente a essas transformações e essas reclamações que a classe trabalhadora vem fazendo no final dos anos 80 e de forma a consolidar o seu papel hegemônico frente a essas lutas. Então, a professora vai dizer que a cultura da crise ela vai ser tanto um processo mundial, de movimentação de dimensão mundial, mas que vai ter traços particulares em cada formação social, como eu falei, né? Há essa mediação com as particularidades de cada país na ordem capitalista e das relações entre as classes fundamentais e da organização do Estado nesses locais. Mas ela vai dizer que a cultura da crise é a ideia, no caso é a socialização da ideia de que a crise vai afetar todo mundo na sociedade de uma forma igual e que é necessário cortar gastos, que é necessário firmar um posicionamento anti-Estado e com posições político-econômicas, fazendo contrarrestar e abaixar esses conflitos das posições antagônicas das classes, ao mesmo tempo que vai se construir um modo de integração passiva à ordem do capital. E ela vai dizer que, a partir dos anos 90, essa ideia, essa formulação da cultura da crise, ela vai adotar uma linguagem que vai abrir espaço para que o neoliberalismo, a cultura neoliberal, seja implantada como estratégia econômica e política do grande capital para a resolução dessa crise, o que no fundo não resulta em absolutamente nada, porque tem um trecho do livro que ela vai dizer que a partir, né, de Fernando Henrique, com todas as contrarreformas que é feita, não surte o efeito esperado, não há um crescimento exacerbado, não há diminuição da desigualdade social e que fica essa mística de que o neoliberalismo teria que arrumar novas estratégias essa em que se aliasse às demandas oriundas da classe trabalhadora, mas sem abrir mão dos princípios-chave do neoliberalismo, que é a privatização, a economia de mercado e o individualismo. E aí ela vai falar que há nesse contexto uma expansão da ideia do cidadão consumidor e não do cidadão constituinte de direitos e de um processo de articulação mais palatável desse neoliberalismo com uma cara mais social-liberal. Ela não fala necessariamente nesse termo de social-liberalismo, mas eu venho aqui também trazendo um pouco das reflexões do Rodrigo Castelo sobre o social-liberalismo. Então a gente vê que, apesar de ter feito essa ebulição que redundou na Constituição de 88 com o capítulo sobre a Seguridade Social e com a constituição de um tripé com políticas universais como a saúde, uma política de assistência para quem dela necessitar e uma política voltada para o trabalho, que é a previdência, que é contributiva, há ao mesmo tempo um choque com essa face do ideal e do ideário neoliberal, que vem contrapor-se a esse movimento e a essas relações antagônicas entre as classes. Então, vejam como é necessário
fazer essa análise, tanto do contexto global quanto do contexto particular também, para a gente conceber um pouco mais sobre aquilo que vem a ser a Seguridade Social e como ela vai se institucionalizar. Eu acho que foi isso por hoje, né? Muito do que eu queria trazer era mais um balanço assim rápido e de forma a trazer alguns pontos para a gente tentar entender e compreender a ideia de seguridade e de como ela vai, né, se configurar em determinado tempo, em determinada sociedade, e trazer aspectos gerais para a gente compreender como se deu o surgimento dessa ideia de seguridade social. Espero que vocês tenham gostado, né? Esse é só mais um episódio introdutório para a gente trazer elementos sobre o nosso tripé da seguridade social, com um episódio sobre política social, política de saúde, a política de assistência e a política de previdência, e fazer o referencial disso ao serviço social. Então eu espero que tenham gostado. Compartilhem esse episódio. Vão lá no Instagram do podcast da Virada lá no Instagram. Procura lá, segue, curte, compartilha, comenta. Sempre tem novidade lá, trazendo essas definições, como essa da cultura da crise. Tá tudo lá, tem um post bonitinho com quatro fotinhos lá. Você vai lá, curte, comenta, compartilha, enfim. É isso, até a próxima. Beijos, abraços e usem máscara.